Tinha uma poeira fina cobrindo tudo. O tipo de poeira que gruda na garganta, que entra pelos olhos, que faz o céu parecer mais velho do que ele é. A caminhonete de Vicente Alencastro avançava devagar por uma estrada que há muito tempo tinha deixado de ser estrada para se tornar apenas uma intenção de caminho. Pedras soltas, capim alto dos dois lados e um silêncio que pressionava os ouvidos como pressão de mergulho. Ele não precisava estar ali. Tinha um piloto, tinha helicóptero, tinha assessores que poderiam ter feito essa avaliação de terra no lugar dele, com câmera, com drone, com relatório técnico. Mas naquela manhã de setembro, quando acordou no hotel em Goiânia, com aquela inquietação que não conseguia nomear, Vicente disse ao assistente que cancelasse os compromissos da tarde e pegou as chaves da caminhonete ele mesmo. 43 anos, bem vestido mesmo, usando jeans e camiseta simples. O tipo de homem que carrega autoridade no jeito de andar, no jeito de pousar a mão sobre qualquer superfície como se estivesse assinando posse. Milionário, respeitado, solitário de um jeito que ele mesmo negaria se alguém tivesse coragem de perguntar. A estrada cortava o município de Paraúna em direção a Caiapônia, passando por regiões que o Google Maps simplesmente ignorava. Fazendas antigas, cercas de arame farpado enferrujadas, bezerros esquálidos que observavam a caminhonete passar com aquele olhar bovino de completa indiferença. Vicente tinha o vidro fechado, o ar-condicionado no máximo, e a mente ocupada com planilhas que não estavam na sua frente, mas que ele carregava dentro da cabeça como um segundo sistema operacional. Foram 47 quilômetros antes de ele sentir aquilo. Não foi um pensamento, não foi uma lembrança. Foi uma sensação física no peito, como quando o elevador desce rápido demais e o estômago fica para trás. Vicente reduziu a velocidade sem saber por quê. A mão no volante apertou levemente. Os olhos, que estavam fixos na estrada com a indiferença de quem já viu tudo, pararam devagar. À esquerda, depois de um cerrado ralo e um portão de madeira que estava apenas encostado, havia uma casa. Casa de barro. Paredes grossas, cor de terra seca, janelas pequenas, com cortinas de tecido barato se mexendo com o vento, um telhado de telha colonial que o tempo tinha pintado de musgo e líquen. Uma mangueira velha do lado, um cântaro de barro perto da porta, algumas galinhas circulando na frente como se fossem donas do lugar. Vicente parou a caminhonete. Não sabia por que parou. E foi então que a porta da casa se abriu. Uma mulher saiu carregando uma bacia com roupa molhada. Cabelos escuros presos num coque simples, vestido florido desbotado, pés descalços no chão batido. Ela caminhava na direção do varal de arame esticado entre dois mourões, de costas para a estrada, sem saber que havia ninguém ali observando. Vicente não respirou por 4 segundos. Ele conhecia aquela forma de andar, aquela inclinação específica de ombro quando se carrega algo pesado. Aquele jeito de jogar a cabeça levemente para trás antes de abaixar o corpo. Ele conhecia aquela mulher. Conhecia ela melhor do que conhecia qualquer contrato, qualquer projeto, qualquer linha de balanço patrimonial dos últimos 15 anos de carreira. Seu coração bateu uma vez, forte, como um sinal de aviso. Elisa. O nome chegou antes que o pensamento chegasse. Anterior à lógica, anterior ao julgamento, anterior a qualquer mecanismo de defesa que ele tinha construído nos últimos 6 anos, justamente para não sentir o que estava sentindo agora. Ela estendeu uma camisa no varal. E foi nesse momento que uma criança saiu correndo pela porta da casa. Uma menina, uns 6 anos talvez. Cabelos escuros iguais aos da mãe, vestidinho simples, os pés também descalços. E aquele tipo de energia que só as crianças pequenas têm. Aquela corrida que não vai a lugar nenhum específico, que é só o prazer de correr. A menina chegou até a mãe e abraçou as pernas dela por trás, rindo de alguma coisa que Vicente não conseguia ouvir através do vidro fechado da caminhonete. Elisa se virou para olhar para a filha,
e nesse movimento seu rosto ficou de frente para a estrada. Vicente não se mexeu. Ficou parado atrás do volante, como se a caminhonete tivesse virado parte do cenário, como se ele tivesse se tornado invisível pela força da incredulidade. Elisa olhou para a estrada, viu a caminhonete, ficou parada. A bacia escorregou um pouco da mão dela. Ela apertou de novo, por reflexo, mas os olhos não saíram da caminhonete. O rosto dela passou por uma sequência de expressões que Vicente não conseguia decifrar completamente daquela distância. Primeiro confusão, depois reconhecimento, depois algo que parecia medo, e depois uma palidez que tomou conta de todo o rosto dela, como tinta se espalhando em papel molhado. Vicente abriu a porta da caminhonete. Desceu devagar. O calor do sertão caiu sobre ele como uma lona. A poeira da estrada subiu ao redor dos seus sapatos. Ele ficou parado ao lado da caminhonete por um momento, olhando para ela e ela olhando para ele, com o varal entre eles e 6 anos de silêncio pesando mais do que qualquer parede. A menina ainda estava abraçada nas pernas da mãe, mas agora ela tinha parado de rir. Tinha percebido que alguma coisa estava acontecendo, com aquela sensibilidade que as crianças têm para captar o que os adultos tentam esconder. Ela olhou para Vicente, e Vicente olhou para ela. E o mundo dele desmoronou pela segunda vez em 6 anos, porque aqueles olhos que olhavam para ele da altura das pernas de Elisa eram os seus próprios olhos. A mesma cor exata, o mesmo formato ligeiramente amendoado, o mesmo traço que ele via no espelho todas as manhãs e que via nas fotos do seu pai e do pai do seu pai. A menina era filha dele, não tinha como não ser. Vicente deu um passo na direção da porteira de madeira encostada, depois outro. Ele não tinha palavra, não tinha frase preparada, não tinha argumento, não tinha nada. Só o movimento automático das pernas o levando em direção àquilo que seu cérebro ainda estava tentando processar. Elisa se mexeu. Abaixou a bacia no chão, pegou a menina no colo com um movimento rápido e protetor e recuou 2 passos em direção à porta da casa. Elisa! A voz de Vicente saiu rouca. Ele não sabia que ia sair assim, mas saiu. Seca, carregada, como se o nome dela tivesse ficado parado na garganta dele por 6 anos, esperando para ser dito. Ela parou de recuar, mas não se aproximou. Vicente. A voz dela era baixa, contida. O tipo de voz de quem está com medo, mas não vai deixar o medo aparecer na frente de uma criança. Elisa, o que? Ele pausou, olhou para a menina, olhou de volta para ela. O que está acontecendo aqui? Ela não respondeu imediatamente. A menina no colo dela olhava para Vicente com aquela curiosidade direta e sem filtro das crianças, sem saber ainda o peso daquele momento. Mamãe, quem é esse homem? A menina perguntou num sussurro que no silêncio daquele quintal soou como uma declaração. Elisa fechou os olhos por meio segundo. Quando abriu, eles estavam marejados. É um conhecido, Lia, ela disse. Mas a voz tremeu no final. Vicente tinha chegado até a porteira. Ele a empurrou devagar, entrou no quintal e parou a uns 5 metros delas. De perto, ele podia ver o quanto Elisa tinha mudado. Não envelhecido, não exatamente. Era mais como se ela tivesse sido submetida a anos de uma pressão silenciosa que deixou marcas sutis. Uma leve tensão nos cantos da boca, olhos com uma profundidade que não estava lá antes, mãos que ele conhecia tão bem e que agora tinham calosidades que não tinham quando ela dormia ao lado dele. Quantos anos ela tem? Vicente perguntou. A voz estava mais firme agora, mas havia uma fragilidade por baixo dela que ele não conseguia esconder completamente. Elisa hesitou. Vicente... Quantos anos ela tem, Elisa? Ele repetiu, e dessa vez havia uma urgência que não era raiva ainda, era desespero. 6, Elisa respondeu, quase num sopro. Ela tem 6 anos. Vicente ficou parado. A matemática era simples. Eles tinham se separado 6 anos atrás.
6 anos atrás, Elisa tinha desaparecido no meio da noite. 6 anos atrás, ele tinha acordado numa cama vazia, encontrado uma carta sobre o travesseiro dela e passado os meses seguintes tentando entender o que tinha feito de errado. Ela é minha filha. Não foi uma pergunta. Elisa não respondeu. Ela é minha filha, Elisa. Ele repetiu. E dessa vez a voz quebrou no final, coisa que não acontecia com Vicente Alencastro na frente de ninguém. Responde para mim. Elisa abaixou a cabeça. Quando ergueu de volta, os olhos tinham transbordado. Uma lágrima desceu pelo rosto dela, que ela limpou com o ombro sem soltar a menina. Sim, ela disse. Ela é sua filha. O silêncio que se seguiu foi o tipo de silêncio que não existe em lugar nenhum além do interior. Sem carro, sem buzina, sem nenhum barulho de cidade, só o vento no cerrado, as galinhas no quintal e o peso de 6 anos de ausência caindo entre duas pessoas que um dia dormiram no mesmo travesseiro. A menina olhou para a mãe, depois para Vicente, depois para a mãe de novo. Ela não entendia o que estava acontecendo, mas sabia que era grande. Mamãe está chorando? Ela perguntou, a vozinha pequena, cheia de preocupação. Não, meu bem. Elisa forçou um sorriso. Mamãe tá bem. Vicente olhou para a menina, para aqueles olhos que eram os seus olhos num rosto que ele nunca tinha visto antes. 6 anos de vida que ele não tinha vivido. 6 anos de primeiras palavras, primeiros passos, primeiras dores de dente, primeiros medos, primeiros risos. 6 anos que tinham passado enquanto ele assinava contratos e expandia impérios e fingia que estava bem. Como é o nome dela? Ele perguntou. E a voz estava quase calma agora. Quase. Elisa olhou para a filha. Depois olhou para Vicente. Lia, ela disse. E depois, com uma pausa que carregou todo o peso do que não tinha sido dito em 6 anos, Lia Alencastro. Vicente fechou os olhos. Ela tinha dado o sobrenome dele para a filha. Mesmo fugindo, mesmo sumindo, mesmo vivendo naquela casa de barro no meio do cerrado, longe de tudo e de todos. A menina carregava o sobrenome Alencastro. Quando Vicente abriu os olhos de novo, havia uma mistura de coisas neles que seria impossível nomear com uma única palavra. Não era raiva, não era alegria. Era algo mais complexo, mais humano, mais difícil de carregar do que qualquer emoção simples. Eu preciso de uma explicação, ele disse olhando para Elisa. Eu preciso entender o que aconteceu. O que aconteceu de verdade, Elisa. Não a carta que você deixou, não o que as pessoas disseram, o que aconteceu. Elisa olhou para a filha no colo, depois olhou para o céu do sertão, imenso e sem nuvem. Depois olhou para Vicente. Entra, ela disse por fim, mas não vai ser fácil de ouvir. Nada nos últimos 6 anos foi, ele respondeu, e seguiu ela até a porta da casa de barro. Dentro a casa era pequena, mas organizada com um cuidado que denunciava orgulho. Móveis simples, alguns claramente de segunda mão, mas tudo limpo, tudo no lugar. Uma prateleira com livros infantis. Um desenho colado na parede com fita adesiva, feito a lápis de cor, com uma mulher e uma criança de mãos dadas e um sol amarelo no alto. Embaixo do desenho, em letra de criança ainda aprendendo, eu e a mamãe. Vicente ficou parado diante do desenho por 1 segundo mais do que deveria. Elisa colocou Lia no chão. Vai brincar no quarto um pouco, meu bem, mas eu quero ficar aqui. Lia protestou com aquela firmeza de criança que ainda não aprendeu que alguns assuntos são de adulto. Lia. A voz de Elisa foi suave, mas clara. A menina bufou, olhou para Vicente com aquela curiosidade sem filtro e saiu arrastando os pés em direção ao quarto pequeno no fundo da casa. A porta não fechou completamente e os 2 adultos sabiam que ela estava ouvindo, mas fingiram que não. Elisa foi até a pia, encheu 2 copos de água, colocou um na mesa de madeira desgastada na frente de Vicente. Ele não bebeu, ela também não. Onde você quer que eu comece? Ela perguntou. No começo, Vicente disse. Na noite que você foi embora. Elisa sentou na cadeira do outro lado da mesa.
Colocou as mãos sobre a madeira, olhou para elas por um momento, como se estivesse escolhendo as palavras com o mesmo cuidado que se escolhe pedras para atravessar um rio. Naquela noite, ela começou. Eu já sabia há 3 semanas que estava grávida. Não tinha te contado ainda. Queria ter certeza. Queria esperar o momento certo. Você estava no meio daquela negociação grande com o grupo do Rodrigo Meirelles, e eu não queria jogar mais uma coisa em cima de você naquele momento. Vicente não disse nada. Deixou ela falar. Numa tarde, quando você estava viajando para Brasília, eu recebi uma visita. Um homem que eu nunca tinha visto antes apareceu no nosso apartamento. Ele disse que tinha passado pela portaria porque era entregador, mas não era. Ele entrou, esperou eu atender a porta e entrou antes que eu pudesse fechar. Vicente se inclinou levemente para frente. Ele te machucou? Não fisicamente, Elisa disse, mas o que ele me mostrou foi suficiente. Ela se levantou, foi até um armário de madeira no canto da sala, abriu a porta de baixo, tirou uma caixa de sapato velha. Voltou para a mesa, colocou a caixa na frente de Vicente. Eu guardei tudo, porque eu sabia que um dia você ia me encontrar, ou eu ia precisar provar o que aconteceu. Então eu fui guardando tudo ao longo dos anos. Vicente abriu a caixa. Dentro havia papéis dobrados, alguns amarelados pelo tempo, fotografias impressas em papel comum, algumas com a qualidade ruim de câmera antiga, um pendrive pequeno preto, alguns recibos e anotações manuscritas. Ele pegou uma das fotografias. Era ele. Numa reunião que ele reconheceu imediatamente. A sala de conferências do escritório do Grupo Meirelles, em Goiânia. Ele estava sentado à mesa com Rodrigo Meirelles, o sócio Hélio Drummond, e outros 2 homens que ele tinha sido apresentado como investidores do exterior. A foto era nítida o suficiente para mostrar os rostos com clareza. Eu conheço essa reunião, ele disse. Você conhece a reunião, Elisa confirmou. Mas você sabe o que o Rodrigo Meirelles e o Hélio Drummond estavam fazendo enquanto você acreditava que era uma parceria legítima? Vicente olhou para ela. Me conta. E ela contou. E quanto mais ela falava, mais o passado de Vicente ia sendo reescrito na frente dele, linha por linha, como uma demolição controlada que deixava a estrutura de pé, mas tirava todas as paredes de dentro. Rodrigo Meirelles era o parceiro de Vicente nos primeiros anos. O homem que tinha sentado do outro lado da mesa quando Vicente tinha 28 anos, uma empresa pequena e um sonho grande. Rodrigo tinha entrado com capital, com conexões, com o tipo de rede de contatos que leva décadas para construir. Vicente tinha entrado com trabalho, com inteligência, com uma capacidade de enxergar terreno bom que beirava o instinto. Eles tinham crescido juntos por quase 4 anos. O que Vicente não sabia era que Rodrigo Meirelles tinha outra empresa, uma estrutura paralela, montada com muito cuidado e muita habilidade, que usava a empresa legítima de Vicente como fachada para movimentação de dinheiro. Não de qualquer dinheiro, de dinheiro de gente muito poderosa e muito violenta, que operava em regiões do centro-oeste e do norte do país há décadas, e que precisava de uma empresa limpa, com nome limpo, com histórico limpo, para dar aparência legal a valores que saíam de lugares que não podiam ser nomeados em documento nenhum. Vicente não sabia de nada disso, mas os homens que mandavam o dinheiro não faziam distinção entre quem sabia e quem não sabia. Se a empresa era de Vicente, Vicente era responsável. E se Vicente um dia descobrisse e fosse falar, Vicente virava um problema. O homem que apareceu no apartamento naquela tarde foi enviado por esse grupo para fazer um aviso. Não para Vicente, para Elisa. Ele me disse que você tinha te metido, mesmo sem saber, num esquema que envolvia pessoas que não tinham o hábito de deixar testemunhas falando livremente. Elisa disse, com a voz firme, mas os olhos úmidos. Ele disse que enquanto você continuasse crescendo e não fizesse perguntas, você estava seguro, mas que se alguém do seu lado começasse a cavar, a fazer perguntas erradas, a criar problema, essa pessoa ia ser removida. Removida.
Vicente repetiu a palavra como quem está aprendendo um idioma novo. Ele foi muito claro no que significava. Elisa disse. E então ele olhou para o meu ventre. Vicente ficou imóvel. Eu tinha um volume ainda pequeno, mal dava para ver, mas ele viu. E disse que esperava que a família de Vicente fosse sábia o suficiente para entender que alguns segredos precisavam ser carregados em silêncio e que os que não sabiam carregar geralmente acabavam não podendo mais carregar nada. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Até o vento do lado de fora pareceu segurar a respiração. Ele ameaçou você e a criança. Ele nos ameaçou, Elisa confirmou. E eu sabia que se eu te contasse, você ia fazer exatamente o que não podia ser feito. Você ia partir para cima do Rodrigo. Você ia querer resolver. Você ia criar um barulho que ia colocar você no centro de uma guerra que você nem sabia que existia. Vicente se levantou. Foi até a janela pequena. Do lado de fora, lá no quintal, Lia tinha reaparecido perto da mangueira e estava agora alimentando as galinhas com milho que tirava dos bolsos do vestidinho, falando para elas como se estivesse tendo uma conversa séria. Ele ficou olhando para a filha que não conhecia enquanto ouvia a história que tinha destruído e reconstruído sua vida ao mesmo tempo. Então você foi embora, ele disse, sem se virar. Eu fui embora, Elisa confirmou. Eu escrevi a carta mais vaga que consegui porque eu não podia deixar rastro. Eles iam ler qualquer coisa que eu deixasse. Eu deixei o celular, deixei os documentos, peguei só uma muda de roupa e o dinheiro em espécie que eu tinha juntado aos poucos nas semanas anteriores porque já sabia que podia precisar. Você sabia que ia embora. Eu passei 2 semanas depois daquela visita tentando achar outra solução. A voz dela tremeu pela primeira vez. 2 semanas pensando em como eu podia te contar sem te colocar em risco. Em como eu podia ir à polícia sem criar uma explosão que ia nos destruir. Em como eu podia ficar. Ela parou. Engoliu. Mas toda saída que eu encontrava criava um risco para você ou para a criança. E eu escolhi proteger os dois do único jeito que eu conseguia enxergar na época. Vicente se virou. Você podia ter confiado em mim, Elisa. Eu confiava em você, ela disse. Era em todo mundo em volta de você que eu não confiava. E eu não sabia quem mais estava envolvido. O Hélio Drummond, sim. 2 dos seus assessores na época, provavelmente. Mas quem mais? O homem me disse claramente que tinha gente dentro do seu círculo. Eu não sabia em quem você podia confiar e eu não ia arriscar. Eles se olharam. 6 anos comprimidos naquele espaço entre eles. Por que você não voltou depois? A voz de Vicente agora não era mais acusação. Era só dor, pura, sem ornamento. Quando eu me afastei do Rodrigo, quando o esquema deles veio à tona de outras formas, quando eles foram presos, Elisa abaixou a cabeça. Foram presos 2 anos atrás. Por 2 anos eu fiquei aqui esperando para ter certeza de que era seguro. Que não tinha mais ninguém, que não era armadilha. E, ela ergueu os olhos, e quando finalmente achei que era hora de te buscar, soube por um jornal velho que um hóspede esqueceu aqui que você estava noivo de outra mulher. O silêncio caiu de novo, diferente dessa vez. Vicente ficou parado. Eu não estou noivo de ninguém. O jornal dizia que era. Era um rumor. Uma especulação de colunista social que saiu sem minha aprovação. Eu nunca cheguei a noivar, ele disse. Nunca cheguei perto disso. Elisa olhou para ele com uma expressão que misturava alívio e vergonha, de sentir alívio. Eu não sabia. Tinha como saber se você tivesse voltado. Ele disse sem agressividade, só com a exaustão de alguém que está carregando um peso por tempo demais. A porta do quarto do fundo se abriu. Lia apareceu no corredor, agora com uma boneca de pano no braço, olhando para os 2 adultos com aquela seriedade de criança que observou tudo de longe e agora não aguenta mais de curiosidade. Mamãe, ele vai ficar para jantar? Ela perguntou. Elisa e Vicente se olharam. E por uma fração de segundo, antes que qualquer um deles soubesse o que responder, os 2 tiveram a mesma expressão no rosto.
Não era exatamente felicidade, não era certeza. Era algo mais frágil, mais verdadeiro do que qualquer um dos dois era capaz de nomear naquele momento. Ainda não sei, meu bem, Elisa disse. Lia franziu o senho, com a seriedade de quem está avaliando uma situação importante. Mas você tem fome? Ela perguntou, olhando diretamente para Vicente. Porque se você tiver fome, eu posso pedir para a mamãe fazer fubá. Ela faz muito bom. Vicente olhou para a menina, para esses olhos que eram os seus. Sentiu a garganta apertar de um jeito que não estava acostumado. Tem fome, sim, ele disse, com uma voz que estava quase falhando. Faz tempo que eu não como fubá. Lia assentiu com a solenidade de quem acabou de resolver um problema complexo. Então fica, ela decretou. E voltou para o quarto com a boneca de pano, como se o assunto estivesse encerrado. Elisa olhou para o chão. Uma lágrima caiu antes que ela pudesse segurar. Ela a limpou rápido, com o dorso da mão. Vicente ficou parado no meio da sala pequena, com a caixa de papéis na mesa à sua frente, a filha no quarto ao fundo, e a mulher que tinha sumido da sua vida, sendo trazida de volta por um convite de jantar feito com a lógica direta de uma criança de 6 anos. Fora, o sol do sertão começava a inclinar. A luz ficou dourada, densa, do tipo que faz qualquer coisa parecer mais antiga e mais bonita do que é. Vicente Alencastro, que não chorava desde o enterro do pai, sentiu os olhos arderem e não fez nada para impedir. O fubá estava no fogo quando Vicente saiu para telefonar. Ficou do lado de fora da porteira, longe o suficiente para que a voz não chegasse até dentro da casa. O céu estava ficando cor de brasa, com aquele laranja que o cerrado goiano tem no fim de tarde. Uma cor que não existe em cidade nenhuma, só no interior, só onde o horizonte tem espaço para ser inteiro. Ligou para o Marcelo, seu assistente de confiança há 11 anos, o único homem na sua equipe que não precisava de instrução, que entendia o que Vicente queria antes de Vicente falar. Marcelo, eu preciso que você cancele tudo amanhã. Uma pausa do outro lado. Tudo, doutor Vicente. Tudo. Reunião da manhã, visita à Fazenda Cambará, o almoço com o pessoal do banco. Tudo. Passa para a semana que vem. Posso perguntar o motivo? Não. Uma pausa. Sim, surgiu uma questão pessoal que precisa da minha atenção. Outra pausa. Maior dessa vez. Marcelo era discreto, mas não era insensível. Ele notava. Entendido. Cuido de tudo. Vicente desligou. Ficou parado olhando para o cerrado. As árvores retorcidas, a vegetação baixa e resistente. A terra vermelha que essa região tinha em comum com a terra lá de Minas, de onde a família dele era. Pensou no pai. O seu pai tinha uma expressão que usava quando a vida apresentava uma conta que ele não estava esperando. É a hora de ver do que você é feito, filho. Simples assim. Sem drama, sem discurso. É a hora de ver do que você é feito. Vicente respirou fundo. Voltou para casa. A cozinha era pequena, com um fogão a lenha num canto e um fogão a gás pequeno do lado, como se Elisa usasse os dois dependendo da necessidade. O cheiro de fubá com leite e um toque de erva doce que ele não esperava. Lia estava sentada numa cadeira ao lado da mesa, com as pernas balançando, desenhando algo numa folha de papel enquanto esperava o jantar. Vicente se sentou do outro lado da mesinha, sem ser convidado e sem precisar ser. Lia ergueu os olhos do desenho. Olhou para ele com aquela avaliação direta que as crianças fazem sem saber que estão fazendo. Você é rico? Ela perguntou. Vicente quase sorriu. Por que você está perguntando isso? Porque você tem uma caminhonete muito grande lá fora. A nossa, quando tinha, era menor. A mamãe vendeu. Lia. Elisa, de costas para eles, mexendo o fubá, advertiu com suavidade. Mas é verdade. Lia defendeu, sem maldade, só com a lógica impecável de quem ainda não aprendeu que tem coisas que não se pergunta. Eu tenho algum dinheiro, sim, Vicente disse. Você trabalha com o quê? Compro e vendo terras. Construo coisas. Lia considerou isso. Tipo uma fazenda?
tipo fazendas, terrenos, prédios às vezes. Nossa vizinho tem uma fazenda, ela disse voltando para o desenho. O seu Benedito. Ele tem 2 cavalos e um burro, mas o burro é mal-humorado. Eu não gosto do burro. O burro não é mal-humorado, é só velho. Elisa disse da cozinha com um sorriso que Vicente não viu, mas sentiu na voz dela. Para mim parece mal-humorado. Lia insistiu, com a convicção de quem já discutiu esse assunto várias vezes e não mudou de posição. Vicente olhou para a menina. Ficou olhando mais do que deveria, sabendo que estava sendo observado de volta, que Lia percebia, mas educadamente estava fingindo que não percebia enquanto desenhava. O que você está desenhando? Ele perguntou. Ela virou a folha na direção dele sem cerimônia. Era um desenho de uma casa. A casa delas, claramente, com a mangueira ao lado e as galinhas na frente. Mas ao lado da mulher e da criança que já estavam no desenho, havia agora uma figura nova, alta, com uma caminhonete grande desenhada ao lado. Vicente sentiu o peito apertar. Ela tinha colocado ele no desenho. Lia tirou a folha de volta e voltou a desenhar, adicionando detalhes como se nada tivesse acontecido. Você vai dormir aqui hoje? Ela perguntou sem erguer os olhos. Lia! Elisa se virou da cozinha desta vez. Eu só perguntei. Lia disse completamente sem se abalar. Tem uma pousada em Paraúna. Elisa disse, olhando para Vicente com uma expressão que era metade desculpa e metade aviso. Não é longe, umas 12, 15 pessoas de distância. Quilômetros, mamãe. Lia corrigiu sem levantar os olhos. É quilômetros, não pessoas. Tem razão, Elisa disse, e dessa vez um sorriso real escapou, rápido, mas Vicente pegou. Foi a primeira vez que ele viu o sorriso dela desde que chegou, e foi exatamente como ele lembrava. Começava no lado esquerdo primeiro, subia devagar e chegava aos olhos com 1 segundo de atraso. Igual, completamente igual ao sorriso que ele tinha guardado na memória por 6 anos. Jantaram com o silêncio preenchido pela voz de Lia, que tinha o dom natural de não deixar nenhum espaço vazio por muito tempo. Ela falou sobre a escola em Paraúna, sobre a professora que ela gostava muito e a que ela não gostava tanto, sobre o campeonato de corrida que tinha sido no mês passado e que ela tinha ficado em segundo porque tropeçou numa pedra, sobre o cachorro do vizinho que tinha tido filhotes e ela queria um, mas a mamãe disse que tinha que esperar. Elisa ouvia com um sorriso contido e respondia com a paciência de quem tem prática. Mas os olhos dela, quando não estavam na filha, iam discretamente para Vicente, e os olhos dele iam para ela também. E nos poucos momentos em que eles se encontravam nessa troca silenciosa, havia uma quantidade de coisas sendo ditas que nenhum dos dois tinha coragem de traduzir em palavras ainda. Depois do jantar, Elisa levou Lia para tomar banho e dormir. Vicente ficou sentado na mesa com o que restava do café que tinha sido servido depois do fubá e com a caixa de papéis ainda à sua frente. Ele tirou o pendrive. Estava sem computador. Tirou o celular, procurou um adaptador, não tinha. Guardou o pendrive no bolso. Pegou os papéis manuscritos. A letra era de Elisa. Ele reconheceu imediatamente. Datas, nomes, valores. Era um registro, feito com a obsessão de quem sabe que um dia vai precisar provar algo. Nomes que ele conhecia. Rodrigo Meirelles, Hélio Drummond. 2 outros que ele precisaria de tempo para identificar. E um nome que aparecia várias vezes, sempre em caixa alta, como se Elisa o tivesse escrito com mais força. Ferreira. Vicente não conhecia nenhum Ferreira da época, mas o nome aparecia em quase todas as anotações como um ponto central de tudo. Quando Elisa voltou da cozinha, depois de deixar Lia dormindo, ela se sentou do outro lado da mesa com os cotovelos sobre a madeira e as mãos entrelaçadas. Quem é o Ferreira? Vicente perguntou, com o papel na mão. Elisa ficou quieta um instante. É o nome que o homem que me visitou usou. Não sei se era nome verdadeiro. Provavelmente não. Mas era como ele se identificou e como aparecia nas comunicações que eu interceptei.
Você interceptou comunicações deles? O homem que foi embora deixou um celular pré-pago por acidente na minha casa. Eu encontrei depois que ele foi. Não tinha senha, tinha algumas mensagens. Eu fotografei tudo antes de jogar o celular fora. Ela apontou para a caixa. Estão ali, Vicente procurou. Encontrou um envelope menor dentro da caixa, com fotografias de tela de celular impressas. As mensagens eram curtas, em linguagem codificada, mas o suficiente para mostrar uma estrutura organizada. Referências a movimentações financeiras, a nomes de propriedades, a datas que coincidiam com períodos em que a empresa de Vicente tinha recebido aportes grandes. Isso aqui é evidência, Vicente disse. Sim, Elisa concordou. Por que você não foi à polícia com isso? Porque o homem me disse que tinha alguém na delegacia de Goiânia que trabalhou no caso. Não sei se era verdade, mas eu não podia arriscar. Vicente olhou para ela. Você passou 6 anos carregando isso sozinha. Elisa não respondeu. 6 anos, Elisa. Com uma criança pequena, nessa casa, sem dinheiro, sem apoio, com isso tudo. Eu estava protegendo você, ela disse, firme, mas sem agressividade. E a Lia? Era o único jeito que eu enxerguei. Não era o único jeito, ele disse. Era o único jeito que eu tinha condições de executar sozinha, sem te colocar em risco. Ela corrigiu. Tem uma diferença. Silêncio. Você sofreu muito, ele disse. E foi uma constatação, não uma pergunta. Elisa ergueu levemente os ombros. Sofri, mas a Lia cresceu saudável, segura, rindo. Ela pausou. Isso valeu. Ela cresceu sem o pai. Sim, Elisa disse, e havia dor nessa palavra, mas também uma firmeza que deixou claro para Vicente que ela tinha feito as pazes com essa dor muito antes dele aparecer. Ela cresceu sem o pai, e isso é uma coisa que eu carrego comigo todo dia. Vicente se levantou, foi até a janela de novo. Lá fora estava escuro, o céu do sertão cheio de estrelas que cidade nenhuma consegue mostrar porque a luz artificial apaga o que é natural. Quando o Rodrigo foi preso, ele disse com as costas para ela, eu soube que ele tinha feito coisas que eu não sabia, mas eu não soube a extensão. A investigação foi fechada com ele cumprindo pena reduzida por colaboração. Nunca chegou em mim, porque eu não sabia de nada e as evidências mostravam isso. Eu sei, Elisa disse. Eu acompanhei de longe. O Hélio Drummond morreu 2 anos atrás. Infarto. Eu soube. O grupo que financiava tudo isso foi desmantelado parcialmente. Parcialmente, ele enfatizou. Não inteiramente. Elisa ficou quieta. Vicente se virou para ela. Você disse que o perigo nunca foi completamente embora. Ele disse. Você ainda sente isso? Ela hesitou. E essa hesitação foi a resposta. Lia, ele disse, e o nome da filha na boca dele pela segunda vez soou diferente da primeira vez, mais firme, como se ele já estivesse praticando ser pai. Ela sabe alguma coisa? Não. Ela sabe que o pai dela não mora com a gente. Não sabe por quê. O que você contou para ela, que as coisas às vezes são complicadas e que o amor existe de formas diferentes, Elisa disse, era a única coisa verdadeira que eu podia dizer sem mentir para ela. Vicente voltou para a cadeira, sentou, olhou para Elisa com uma expressão que ela não conseguiu decodificar completamente. Eu preciso pensar, ele disse por fim. Eu sei. Mas eu não vou embora sem antes ter uma conversa sobre o que acontece daqui para frente. Elisa assentiu. Amanhã, ela disse. Hoje foi muito para um dia só. Ele concordou. Se levantou, pegou o paletó que tinha jogado sobre a cadeira, parou antes de ir para a porta. A Lia tem alguma coisa de que precisa? Ele perguntou sem olhar para Elisa. A pergunta chegou de um ângulo que ela não esperava. A voz dele tinha mudado levemente, perdido um pouco da dureza formal. Ela está bem, Elisa disse. Isso não foi o que eu perguntei. Uma pausa. Ela precisaria de sapato novo e de material escolar para o 2º semestre.
Elisa disse, com uma objetividade que deixou claro que estava sendo honesta, sem querer parecer que estava pedindo favor. Vicente assentiu. Eu levo quando vier amanhã. Elisa abriu a boca para dizer que não precisava, que ela resolvia, que tinha seus meios. Mas ele saiu antes que as palavras viessem. A porteira de madeira fez um ruído seco quando ele fechou. Elisa ficou parada na sala pequena, ouvindo a caminhonete ligar, os pneus sobre a terra seca, o ruído do motor sumindo na escuridão do cerrado. Ela olhou para a caixa de papéis sobre a mesa. Depois olhou para o corredor escuro, onde a porta do quarto de Lia estava entornada. E depois fez uma coisa que não fazia há muito tempo. Colocou a mão sobre a boca, fechou os olhos e ficou parada com a emoção que não podia mostrar para a filha e que não podia mostrar para Vicente. Chorou em silêncio por uns 2 minutos. Depois enxugou o rosto, foi até o quarto de Lia, ficou na porta olhando a filha dormir com a boneca de pano apertada no peito. Tá tudo bem, ela disse baixinho para si mesma, para a filha dormindo, para qualquer entidade que estivesse ouvindo aquela casa pequena no meio do cerrado goiano. Tá tudo bem. Naquela noite, na pousada de Paraúna, Vicente Alencastro não dormiu. Ficou deitado com o teto de estuque sobre ele e a cabeça cheia de anos sendo reorganizados. A narrativa que ele tinha construído sobre o fim do casamento, sobre Elisa, sobre o motivo pelo qual ela tinha ido embora, ia sendo desfeita e substituída por uma narrativa diferente, mais complexa, mais dolorosa de um jeito diferente. Ele tinha passado 6 anos sendo uma vítima que não entendia por que tinha sido abandonado. Isso dói de um jeito. Mas descobrir que a pessoa que você amava não foi embora por escolha, que foi embora por medo, por amor, pela tentativa de te proteger de algo que você não sabia que existia, isso dói de outro jeito. Um jeito mais difícil de processar. Ele pensou em Lia. 6 anos. Ele tinha uma filha de 6 anos que ele não sabia que existia. Uma menina que falava com galinhas, que fazia perguntas diretas sem rodeio, que tinha colocado ele num desenho antes de saber o nome dele, que tinha o sobrenome Alencastro. Às 3 da manhã ele pegou o celular e pesquisou sobre o caso Rodrigo Meirelles. Os artigos que encontrou eram dos 2 anos anteriores, sobre a prisão, a colaboração, a sentença reduzida. Mas o que a maioria dos artigos não dizia era sobre os nomes secundários, os que colaboraram com o esquema, mas não foram formalmente indiciados. Os que ficaram de fora da investigação oficial por falta de evidência suficiente ou por terem colaborado de formas que o MP optou por não perseguir judicialmente. E depois de uma pesquisa mais específica, com termos mais técnicos, Vicente encontrou uma menção num fórum jurídico. O caso tinha sido parcialmente arquivado porque algumas partes do esquema envolviam conexões políticas que a investigação não tinha como tocar sem criar um incêndio maior do que o que estava sendo apagado. Algumas partes do esquema seguiam ativas. Ele colocou o celular sobre o peito, ficou olhando para o teto. Se Elisa tinha evidências mais sólidas do que o que tinha chegado à investigação oficial, ela e a filha ainda podiam estar em risco real, especialmente agora que ele tinha aparecido. Porque se alguém estava monitorando movimentos associados ao caso, e havia razões para acreditar que sim, a chegada de Vicente Alencastro numa região remota de Goiás, próxima de onde sua ex-esposa estava escondida, ia chamar atenção. Ele tinha chegado ali por acidente, mas quem estava de fora não ia enxergar como acidente. Vicente se levantou, foi até a janela. A cidade pequena estava completamente quieta, os poucos postes de luz criando círculos amarelados no asfalto. Ele precisava agir rápido, mas precisava agir certo. Pegou o celular de novo, não ligou para o Marcelo. Procurou um número que não usava há 2 anos. Deixou chamar 4 vezes. Vicente. A voz do outro lado estava sonolenta, mas reconhecível. Tomás. Me desculpa o horário. Que foi? Tomás Brandão era advogado. Especializado em direito empresarial, mas com conexões em cada ramificação possível do mundo jurídico.
Era o único homem fora do círculo imediato de Vicente que sabia dos detalhes do caso Meireles. Tinha sido Tomás quem tinha representado Vicente no processo, anos atrás, e que tinha garantido que o nome de Vicente saísse do processo sem mancha. Tomás, aquela história do Rodrigo Meireles, o esquema todo, o que ficou de fora da investigação, silêncio do outro lado. Depois, sim, tem alguém ainda ativo? Do grupo original. Uma pausa longa. Que você está fazendo acordado às 3 da manhã pensando nisso? Me responde. Outra pausa. Tem rumor, não fato confirmado, mas tem rumor de que um dos nomes que nunca entrou no processo porque o MP optou por não incluir, continua operando. Diferente, mais discreto, mas ativo. Qual nome? Vicente. Isso não é assunto de telefone. Qual nome, Tomás? Silêncio. Amanhã, pessoalmente. Me diz onde você está. Paraúna, interior de Goiás. Pausa de novo, mais longa. O que você está fazendo em Paraúna? Amanhã eu te explico. Vem. Tomás suspirou. Me manda o endereço da pousada. Vicente mandou. Desligou. Voltou para a cama, mas não tentou mais dormir. Ficou com os olhos abertos no escuro, pensando na casa de barro, no fubá com erva doce, nos olhos de Lia, que eram os seus próprios olhos, numa versão miniatura e sem saber de nada. E no nome que aparecia nas anotações de Elisa em caixa alta, Ferreira. Tomás Brandão chegou em Paraúna às 11 da manhã seguinte, de carro alugado, de terno, no calor do sertão, porque era o tipo de homem que não sabia se vestir de outra forma, independente do contexto. 51 anos, careca, óculos de leitura que ficavam pendurados no pescoço como enfeite, porque ele raramente admitia que precisava deles. O tipo de advogado que não precisava levantar a voz, porque a precisão do vocabulário já era suficientemente intimidadora. Vicente o esperou na varanda da pousada com 2 cafés. Tomás sentou, olhou para o café, olhou para Vicente e disse: "Você está diferente. Faz menos de 24 horas. Pois é, parece mais." Vicente foi direto ao ponto. Contou tudo. Elisa, a casa, Lia, a caixa de papéis, o que ela tinha explicado sobre a noite da visita e sobre os motivos do desaparecimento. Tomás ouviu sem interromper, o que era raro nele. Só quando Vicente chegou ao nome Ferreira é que o advogado levantou uma mão. "E para um segundo." Vicente parou. "Você tem certeza que esse nome aparece nas anotações? Nas anotações e nas fotos das mensagens do celular que o homem esqueceu na casa dela. Várias vezes." Tomás tirou os óculos do pescoço e colocou no rosto pela primeira vez, desde que tinha chegado. Um gesto que Vicente reconhecia como o sinal de que ele estava passando de modo operacional para modo sério. "Eu preciso ver esses documentos." "Eu imaginei. É por isso que te chamei aqui." "Vicente, o nome Ferreira não é irrelevante no contexto do caso Meireles." Tomás falou com cuidado. "Nunca foi formalmente implicado, mas apareceu nas margens da investigação várias vezes. O MP optou por não incluir por razões que eu nunca fui informado oficialmente. O que eu soube por vias laterais é que há conexões políticas que tornam esse nome particularmente sensível de perseguir." "Conexões com quem?" "Com gente com mandato. Mais de um." Tomás tirou os óculos de novo, passou a mão na cabeça. Isso é o tipo de coisa que explica porque um processo com provas razoáveis termina com sentença reduzida e nomes importantes de fora. E se a Elisa tiver evidências que o MP nunca teve acesso? Tomás olhou para ele com uma expressão que misturava interesse profissional e preocupação genuína. "Então depende de que tipo de evidência é. E depende de para quem essa evidência vai." Ele pausou. "E depende de se existe alguém que ainda está monitorando o caso com interesse em que essas evidências não apareçam." Vicente se levantou. "Eu preciso ir lá. Me acompanha? Me deixa terminar o café primeiro." Elisa tinha visto a caminhonete chegando de longe. Ela estava no quintal colhendo jiló quando ouviu o barulho do motor na estrada.
Ficou parada, esperando. Quando a caminhonete parou e Vicente desceu, havia um homem mais velho junto que ela não reconhecia. Bom dia, Vicente disse sem sorrir, mas sem a tensão da véspera. Esse é o Tomás Brandão, advogado de confiança. Precisamos ver os documentos juntos. Elisa olhou para o Tomás, avaliou. Depois olhou para Vicente. A Lia está na escola até às 4. Ótimo. Entraram. Tomás se sentou à mesa com a caixa e passou a próxima hora lendo cada papel, examinando cada fotografia, fazendo anotações em bloco próprio que havia tirado do bolso do terno. Não fez perguntas imediatamente, só leu. Elisa serviu café e ficou sentada num canto, quieta, observando o advogado com a mesma atenção que ele dava aos documentos. Vicente ficou de pé a maior parte do tempo, passeando pela sala pequena com aquela inquietação de alguém que sabe que precisa agir, mas ainda não sabe exatamente como. Quando Tomás terminou, ele colocou o bloco sobre a mesa e entrelaçou os dedos. Dona Elisa, ele disse, esses documentos têm valor probatório real. As anotações, combinadas com as fotografias das mensagens, criam uma linha de evidência que o processo original nunca teve. E isso é bom ou ruim? Ela perguntou diretamente. Depende de como é usado. Tomás foi igualmente direto. Usado da maneira errada, no canal errado, para as pessoas erradas, isso vira uma ameaça visível, e ameaças visíveis motivam reações. Então, o que você sugere? Que a gente construa uma estratégia antes de qualquer movimento. Ele olhou para Vicente. Você chegou aqui ontem por acidente. Sim, mas alguém pode não enxergar assim. Você tem monitoramento nos seus negócios? Segurança digital? Tenho equipe. Precisa ligar agora e verificar se houve qualquer atividade incomum nas últimas 24 horas. Movimento de pesquisa sobre você, sobre essa região, sobre Elisa. Vicente pegou o celular. Não aqui, Tomás disse. Lado de fora, longe da casa. Vicente saiu. Tomás olhou para Elisa. Você tem pensado em quanto tempo ainda consegue ficar aqui? Elisa olhou pela janela para o quintal, a mangueira, o varal, o espaço que ela tinha construído com cuidado e persistência ao longo de anos. Eu não quero ir embora daqui, ela disse, com uma honestidade crua. Isso aqui é minha vida, é a vida da Lia. Eu entendo isso, Tomás disse, com mais gentileza do que a formalidade do terno deixava esperar. Mas se as evidências que você tem podem reabrir parte de um processo que foi deliberadamente contido, as pessoas que fizeram questão de conter esse processo vão querer saber de onde veio o combustível. Elisa ficou quieta. Você precisou de muita coragem para fazer o que fez durante esses 6 anos, Tomás disse, e vai precisar de mais ainda para o que vem. A porta se abriu e Vicente entrou de volta. O rosto dele tinha uma expressão diferente, mais fechada. O que foi? Elisa perguntou. A minha equipe de segurança digital identificou ontem à tarde um acesso incomum a um banco de dados de registros de propriedade rural da região de Paraúna. Alguém pesquisou registros de imóveis nessa área geográfica específica. Quando? 11 horas da manhã de ontem. Ele pausou. Menos de 3 horas depois de eu ter passado por essa estrada. Silêncio. Você foi seguido? Tomás perguntou. Não vi ninguém, mas saí de Goiânia de manhã e a pesquisa foi feita à tarde. Pode ser coincidência. No campo de risco, coincidência é uma hipótese de trabalho que você abandona rápido, Tomás disse. Elisa se levantou. Então eles sabem que ele esteve aqui. Possivelmente sabem que ele veio para essa região. Não necessariamente essa casa. Mas é questão de tempo, ela completou. Ficou parada no meio da sala. Vicente a observou. Viu o momento exato em que ela tomou uma decisão interna. Aquele aperto sutil nos ombros. Aquela respiração mais funda. Quando a Lia voltar da escola, eu preciso arrumar as coisas dela, ela disse, com uma calma que custava alguma coisa. Elisa, Vicente começou. Não. Ela foi firme, mas não era raiva. Era clareza.
Não vou ficar aqui esperando que alguém apareça na frente da minha filha. Não de novo. Onde você vai? Ela olhou para ele. Isso é o que eu preciso que você me ajude a pensar. E pela primeira vez, desde que se reencontraram, não havia barreira entre eles. Não havia a parede de 6 anos de ausência, nem a distância de quem não sabe mais onde está com o outro. Havia só 2 adultos olhando um para o outro com a seriedade de quem entende que, daqui para frente, as coisas precisam ser feitas juntas. Eu tenho uma fazenda em Minas, Vicente disse, em São Gotardo, lugar que quase ninguém associa ao meu nome, porque a propriedade está no nome de uma holding antiga. É pequena, isolada, segura. Minas, ela repetiu como se estivesse avaliando o peso da palavra. É longe daqui. E é seguro enquanto a gente constrói uma estratégia. A Lia vai ter escola. Tem escola em São Gotardo. Ela tem amigos aqui. Ela tem a rotina dela. Elisa, Vicente disse com uma firmeza que não era agressão. Eu sei que você está pensando nela. Eu também estou pensando nela. É o primeiro dia que eu sei que ela existe, mas eu já estou pensando nela. E o pensamento número 1 é que ela precisa estar em segurança. Elisa ficou parada olhando para ele. Por que você está fazendo isso? Ela perguntou. E a pergunta era genuína, não era acusação. Porque ela é minha filha, ele disse. Simples, sem ornamento. E por que você passou 6 anos sozinha com isso? Não precisa mais. Elisa virou o rosto para o lado. Tomás, discretamente, fingiu que estava relendo as anotações. Às 4 horas ela sai da escola. Elisa disse por fim, com a voz um pouco mais baixa. Eu vou buscar ela e a gente conversa. Mas eu preciso ser eu a explicar para ela, não você. Concordo completamente, Vicente disse. E eu não vou partir hoje. Vou precisar de pelo menos um dia para arrumar as coisas, fechar a casa, avisar o seu Benedito para cuidar das galinhas. Tomás ergueu os olhos do bloco. Um dia é razoável, ele disse. Mas não mais. Elisa assentiu. Saiu para a cozinha. Vicente ficou com Tomás na sala. Isso vai se complicar antes de melhorar, Tomás disse em voz baixa. Eu sei. Você está preparado? Vicente olhou pela janela para o quintal, para a mangueira velha, para o varal com as roupas de Elisa e as peças pequenas de roupa de criança balançando no vento seco do sertão. Não, ele disse honestamente, mas vou estar. Às 3h50 da tarde, Elisa estava na frente da escola de Paraúna, quando Lia saiu correndo com a mochila enorme nas costas e uma folha de papel na mão. Mamãe, olha o que eu fiz hoje. A menina gritou antes mesmo de chegar, brandindo a folha. Era um texto curto escrito a lápis sobre o animal preferido de cada um. Lia tinha escrito sobre a anta porque, segundo ela, a anta não tentava agradar ninguém. E isso era uma qualidade. Que ótimo, meu bem. Elisa sorriu, pegando a mão dela. Hoje a gente vai ter uma conversa em casa, tá? Sobre o quê? Sobre umas mudanças. Lia olhou para a mãe com aquele radar aguçado. O homem da caminhonete voltou. Elisa parou de andar por meio segundo. Por que você está perguntando isso? Porque você tem aquela cara. Que cara? A cara de quando vai acontecer alguma coisa importante e você está tentando não parecer nervosa. Elisa olhou para a filha de 6 anos, que às vezes parecia ter 40. Sim, ele voltou. Lia ficou quieta por uns 3 passos. Ele é meu pai? Ela perguntou com a mesma voz que usava para perguntar qualquer outra coisa, quase casual, quase como se a pergunta não tivesse o peso que tinha. Elisa parou completamente. Se abaixou na altura da filha, olhou para ela. Sim, ela disse. Ele é seu pai. Lia ficou olhando para a mãe por alguns segundos, com uma expressão impossível de ler. Por que ele demorou tanto? Ela perguntou. E a pergunta era tão direta, tão sem maldade e tão cheia de tudo ao mesmo tempo, que Elisa precisou de toda a força que tinha para não desmoronar no meio da calçada da escola de Paraúna. Isso é uma história comprida, meu bem, ela disse segurando a mão da filha. Mas a mamãe vai contar tudo para você. Com calma. Lia considerou. Tá bom, ela disse, e voltou a andar.
Mas ele é bonito, pelo menos. Menina da escola tem pai feio. Elisa deu uma risada que saiu meio choro e meio gargalhada, e foi obrigada a esconder o rosto enquanto caminhavam de volta para casa. Naquela noite, depois de uma conversa longa e honesta adaptada para uma criança de 6 anos, depois de Tomás ter se retirado para a pousada, depois de Vicente ter ficado do lado de fora da casa, enquanto Elisa colocava Lia para dormir, foi a própria menina quem pediu para falar com ele. Vicente entrou no quarto pequeno com cuidado, como alguém que sabe que está em território sagrado. Lia estava deitada com a boneca de pano, o lençol até o peito, os olhos abertos no escuro. Ele se sentou na beira da cama, sem saber muito bem o que fazer com as mãos. Minha professora diz que pai é quem cuida. Lia disse, olhando para o teto. Não quem apenas aparece. Vicente ficou quieto. Ela tem razão, ele disse. Você vai cuidar? Vou. Ele disse sem hesitar, e a firmeza da resposta veio de um lugar que ele não sabia, que ainda estava intacto dentro dele. Lia virou o rosto para ele. Ficou olhando. Você chora? Ela perguntou. Às vezes. Hoje você parecia que ia chorar, quando me viu. Eu fiquei com vontade. Por quê? Vicente pensou por um segundo na resposta certa, na resposta que uma criança de 6 anos conseguia receber. Porque eu soube que você existia há pouco tempo. E você é importante para mim de um jeito que eu não conseguia imaginar antes de te ver. Lia ficou quieta, processando isso. Você vai me abandonar de novo? Eu nunca te abandonei de verdade. Eu não sabia que você estava aqui. Mas agora você sabe. Então vai me abandonar de novo? Não. Promete? Prometo. Lia ficou olhando para ele por mais alguns segundos com aquela avaliação direta e sem filtro. Depois se virou de lado, ajeitou a boneca de pano e fechou os olhos. Boa noite, ela disse, com a finalidade de quem encerrou um assunto importante. Boa noite, Lia. Vicente ficou parado na beira da cama até ter certeza que ela estava dormindo. Então se levantou, saiu do quarto em silêncio e encontrou Elisa no corredor, encostada na parede, que claramente tinha ouvido tudo. Os dois ficaram em pé no corredor, com a porta do quarto de Lia entornada entre eles, e o peso do que tinha sido prometido ainda suspenso no ar. Obrigada, Elisa disse, quase sem voz. Não precisa de obrigado, ele disse. Ela é minha filha. Ficaram parados por um momento. Você precisava ter ido embora, ele disse por fim, olhando para o chão do corredor. Eu entendo isso agora. Ainda é difícil de engolir, mas eu entendo. Elisa não respondeu imediatamente. Eu precisava, ela disse. Mas eu errei em não encontrar uma forma de te avisar que ela ia nascer. Mesmo com todos os riscos, eu devia ter achado uma forma. Era a primeira vez que ela admitia o erro sem justificativa logo atrás, e o peso daquela admissão era grande o suficiente que os dois ficaram com ele em silêncio por um momento. Daqui para frente, Vicente disse, levantando os olhos para o dela. A gente não vai mais tomar decisões sozinho sobre ela. Tudo que envolver a Lia, a gente decide junto. Pode ser? Elisa ergueu o queixo levemente, aquele gesto que ele lembrava tão bem. Pode ser, ela disse. E foi o acordo mais simples e mais pesado que os dois tinham feito na vida. Saíram de Paraúna antes do amanhecer. Elisa tinha arrumado em 2 malas o que 6 anos de vida numa casa de barro podiam conter. A roupa de Lia, os livros dela, a boneca de pano que não podia ficar para trás. Uma caixinha com fotos que Elisa tinha ido juntando com câmera descartável ao longo dos anos porque não tinha celular bom. Alguns objetos de cozinha que tinham valor não monetário. A caixa com os documentos foi no banco de trás da caminhonete de Vicente, embrulhada numa jaqueta por precaução que era mais simbólica do que prática. O seu Benedito, vizinho de 68 anos que tinha sido a única companhia adulta de Elisa durante todos aqueles anos e que sabia de sua situação por fragmentos, apareceu ainda no escuro para se despedir.
Ele ficou parado no portão com o chapéu de palha na mão, sem dizer nada útil, porque não havia nada útil a dizer, só apertando a mão de Elisa com aquele aperto de quem sabe que não vai ver tão cedo. "Cuida das galinhas, seu Benedito", Elisa disse. "Cuido, e vocês duas me mandem notícia." Lia abraçou o velho pelo joelho, porque era até onde ela chegava. "Adeus, seu Benedito. Dá tchau pro burro mal-humorado da minha parte." O velho deu uma risada seca. "Já tô ligado que você sempre achou que ele era mal-humorado. É porque ele é. Eles partiram com o céu ainda escuro e as primeiras luzes de um dia que não prometia nada fácil começando a aparecer no horizonte do cerrado." Lia dormiu na parte de trás da caminhonete logo nos primeiros 30 quilômetros, com a boneca apertada no peito e o rosto apoiado no travesseiro que Elisa tinha colocado contra a porta. Na frente, Elisa e Vicente viajavam em silêncio. Não o silêncio desconfortável de dois estranhos. O silêncio de dois adultos cansados que têm muito a dizer e estão esperando o momento certo. Tomás viajava atrás, de carro alugado, mantendo distância, mas em contato. Ao amanhecer, quando o sol começou a atingir o cerrado de laranja e ouro, Elisa disse: "Me conta o que aconteceu com você depois que eu fui." Vicente ficou quieto por alguns segundos. "Passei 6 meses tentando entender. Contratei investigador. O homem não encontrou nada de concreto, chegou na mesma conclusão que a carta. Que você tinha ido embora por vontade própria. E você acreditou nisso?" Uma pausa. Não queria acreditar, mas não tinha outra explicação. Ele pausou. "Depois me joguei no trabalho. É o que eu sei fazer quando não quero pensar. Trabalho mais do que é razoável. Expando, construo, assino contrato até não sobrar espaço na cabeça para mais nada. Funcionou? Funcionou para ficar rico", ele disse, sem orgulho na voz. Não funcionou para mais nada. Elisa ficou olhando pela janela. "E as pessoas? Você se aproximou de alguém?" "Tentei um tempo depois. Namorei 2 mulheres, uma por quase 1 ano." Ele disse com aquela honestidade seca que era característica dele. "Nenhuma das 2 conseguiu ficar com a versão de mim que sobrou depois de você." Elisa virou o rosto para ele. "Versão? Eu fechei alguma coisa em mim depois." Ele disse olhando para a estrada. "Não percebi na hora que estava fazendo. Fui percebendo ao longo do tempo que eu respondia a tudo com uma distância que as pessoas descreviam como frio, calculista, difícil." Ele pausou. Não era maldade, era proteção. Elisa ficou olhando para ele por um momento. "Eu também fecho", ela disse. "Mas da minha forma. Fico mais quieta, mais dentro de mim." "Sim, lembro disso. Mas a Lia não deixa", ela disse com um sorriso. "Ela fura qualquer fechamento. Chega do lado, faz uma pergunta completamente desconcertante e de repente você está rindo sem saber de quando começou." Vicente respirou fundo. "Eu notei. Ela vai te furar também. Ela já furou. Ontem à noite." Elisa não respondeu, mas o sorriso ficou. Eles viajaram por mais 1 hora nesse ritmo, alternando fala e silêncio com uma naturalidade que ainda surpreendia os dois, como redescobrir que a língua de um idioma que você não fala há 6 anos ainda está no corpo, esperando. Foram parar num posto de combustível de beira de estrada perto do limite de Goiás com Minas, quando Tomás ligou. Vicente atendeu na segunda chamada. "Fala." "Eu precisei fazer algumas ligações de manhã cedo." A voz de Tomás estava mais grave do que o normal. "Sobre o nome Ferreira. E o homem que usou esse nome 6 anos atrás tem um nome real. Augusto Mafra. 56 anos, sem ficha criminal formal, o tipo de histórico que só não existe porque as coisas que ele fez nunca chegaram a se tornar processo formal. Quem é ele? Empresário. Setor de logística. Mas as conexões dele vão muito além do setor de logística. Ele é o elo que o MP nunca conseguiu tocar no caso Meirelles, porque a colaboração do Rodrigo deliberadamente omitiu o nome dele. Por quê? Porque Augusto Mafra tem parceria com 3 pessoas que têm mandato no Congresso e que teriam sido levadas junto se o nome dele tivesse entrado formalmente.
Vicente ficou parado ao lado da caminhonete com o sol batendo forte. Ele ainda está ativo. Mais do que ativo, Tomás disse. Depois que o Rodrigo foi preso, Augusto Mafra reorganizou a operação dele. Menor, mais discreta, mais protegida, mais ativa. E 6 anos atrás ele foi pessoalmente ameaçar a Elisa. Não pessoalmente. Ele usou um intermediário, mas a origem foi dele. Tomás, aquela pesquisa no banco de dados de imóveis. Eu fui verificar. Pausa. A pesquisa foi feita de um IP associado a uma empresa de segurança privada que presta serviço para a Mafra. O silêncio que se seguiu foi o tipo que antecede uma decisão. Quanto tempo a gente tem? Vicente perguntou. Se eles ainda não sabem o endereço exato, alguns dias. Se já sabem, pausa. Menos. Isso muda o plano. Isso muda várias coisas. Tomás disse. Vicente, nós precisamos ir ao Ministério Público Federal. Não estadual, federal. Com os documentos da Elisa e com o que eu estou levantando, existe a possibilidade de reabrir o processo com escopo diferente. Existe o risco de que isso chegue à Mafra antes de chegar ao promotor. Existe. É por isso que precisamos escolher o promotor certo. Eu tenho um nome. Uma mulher que trabalhou no caso original, que foi afastada do processo por pressão interna e que eu tenho motivos para acreditar que tem interesse pessoal em ver esse assunto finalizado do jeito certo. O nome: Doutora Rosana Coutinho, promotora federal, atualmente lotada em Brasília. Vicente conhecia o nome de uma forma vaga, de alguma reportagem lida há anos. Você tem contato com ela? Tenho, mas esse contato precisa ser feito pessoalmente, sem registro digital. É o tipo de conversa que não pode existir em nenhuma plataforma antes de existir em pessoa. Quando? Assim que vocês estiverem seguros em São Gotardo. Me dá 2 dias e eu vou a Brasília. Vai logo. Não espera 2 dias. Tomás ficou quieto por um segundo. Você está com medo por elas. Estou sendo prático. Está com medo por elas. O advogado repetiu sem julgamento. Tá bom, eu vou a Brasília amanhã. Mantém contato. Vicente desligou. Ficou parado ao lado da caminhonete por um momento. Do outro lado do vidro, ele podia ver Elisa ajeitando Lia, que tinha acordado com a parada. A menina estava xingando o sol pelo calor com a seriedade de quem estabelece responsabilidades claras, e Elisa estava tentando esconder o riso. Vicente colocou o celular no bolso, entrou na caminhonete. Tudo bem? Elisa perguntou, lendo o rosto dele. Sim, ele disse. Vamos. Ele não contou o que o Tomás tinha dito ainda. Não porque quisesse esconder, mas porque a menina estava acordada no banco de trás, com aqueles olhos grandes, de tudo observando. E havia coisas que esperavam o momento certo. Tem fome? Elisa perguntou. Tem, disse Lia, antes que ele pudesse responder. Vicente olhou para o espelho retrovisor. A menina olhou de volta para ele com absoluta expectativa. Eu também, ele disse. Então para num lugar. Lia decretou com a autoridade de quem considera o assunto encerrado. Vicente parou num lugar. Almoçaram num restaurante de beira de estrada em Catalão, daquele tipo que serve frango caipira e tutu de feijão, e que cheira a fumaça de lenha desde antes de você entrar. Lia comeu com o apetite específico das crianças que passaram a manhã dormindo em carro que é proporcional ao dobro do tamanho delas e monopolizou a conversa com uma análise detalhada de por que o frango daquele restaurante era melhor do que o frango que ela comia em casa, enquanto Elisa tentava explicar que eram os mesmos ingredientes, mas o fogão a lenha fazia diferença. Então eu quero fogão a lenha, Lia concluiu. A casa nova talvez tenha, Vicente disse sem pensar. Lia o olhou. Tem fogão a lenha na casa nova? Eu acho que tem. Faz tempo que não vou lá. Faz tempo que você não vai na sua própria casa? Tenho várias casas. Não consigo ir em todas sempre. Lia considerou isso com uma expressão de absoluta incredulidade. Mas por que você tem várias casas se você só pode estar numa de cada vez? Vicente olhou para ela. Essa é uma boa pergunta.
Eu sei, Lia disse, voltando para o frango com a satisfação de quem fez uma observação sagaz. Elisa olhou para o prato para esconder o sorriso. Depois do almoço, enquanto Elisa levava Lia ao banheiro, Vicente ficou na mesa com o resto do café e com o peso do que Tomás tinha revelado. Augusto Mafra. Um nome. Finalmente, um nome real. Não uma sombra. Não um esquema abstrato, não o vago perigo que tinha redefinido a vida de 3 pessoas durante 6 anos. Um nome de homem real, com 56 anos, que tinha enviado alguém para ameaçar uma mulher grávida e tinha conseguido desmantelar uma família inteira sem nunca ter sido responsabilizado por isso. Vicente pensou em quantas outras famílias esse homem tinha desmantelado com a mesma frieza administrativa. Pensou em Rodrigo Meirelles cumprindo uma sentença reduzida, enquanto o arquiteto real do esquema seguia intocável em Brasília. Pensou na doutora Rosana Coutinho, afastada do processo por pressão, provavelmente passando os últimos anos com aquele arquivo parado na memória. E pensou em Lia, que não sabia de nada disso, que tinha acabado de comer frango caipira com o apetite de quem não tem preocupação no mundo. Elisa voltou com a menina pela mão. Quando se sentou, ela olhou para Vicente com aquela expressão de quem leu o rosto dele, mesmo sem ele perceber. "Me conta agora?" ela disse, baixinho. Vicente ergueu os olhos. Lia já estava distraída com o copo de suco, fazendo bolhas com o canudinho, suficientemente ocupada para não prestar atenção em conversa de adulto por uns 2 minutos. "O Ferreira tem nome real", Vicente disse, igualmente baixo. "Augusto Mafra, empresário de logística com conexões políticas, ainda ativo." Elisa ficou imóvel. "Eles sabem onde estamos? Sabem que eu vim para essa região. Podem não saber sobre você ainda. Mas é questão de tempo se a gente não agir primeiro." "Agir como?" "Tomás vai a Brasília amanhã. Tem uma promotora federal que foi tirada do caso original por pressão. Com os documentos que você guardou, pode ser possível reabrir com escopo diferente." Elisa ficou olhando para ele. "Pode? Ou vai? Pode. Eu quero ser honesto com você sobre o que é certeza e o que é aposta." Ela ficou quieta por um momento. "E enquanto isso, vocês ficam em São Gotardo, na fazenda. Sem movimento, sem contato desnecessário, longe de qualquer coisa que possa criar rastro. Por quanto tempo?" "Pelo tempo que for necessário", ele disse. "E eu fico junto." Elisa franziu levemente o senho. "Você tem empresa. Tem compromissos. Tenho assessores capazes de conduzir operações por um tempo. Já cancelei o suficiente antes para saber que o mundo não para." "Vicente." "Elisa", ele disse, com aquela firmeza tranquila que ele usava quando não estava negociando. "Eu não vou deixar vocês numa fazenda sozinhas enquanto você fica achando que precisa resolver tudo sozinha de novo. Não vai acontecer." Ela quis falar. Fechou a boca. "Mamãe, o Vicente pode ensinar eu a montar a cavalo?" Lia apareceu de repente na conversa, completamente sem saber que tinha interrompido algo. Os 2 adultos a olharam. "Se tiver cavalo na fazenda, sim", Vicente disse. "Eba!" Lia voltou para o suco com as prioridades da vida resolvidas. Elisa olhou para a filha. Depois olhou para Vicente. Não disse obrigado de novo, mas havia algo nos olhos dela que era melhor do que obrigado, mais honesto, mais pesado. Era o reconhecimento de que, pela primeira vez em 6 anos, ela não estava sozinha carregando o que tinha que ser carregado. E isso valia mais do que qualquer palavra. A fazenda em São Gotardo era menor do que Vicente descreveu, mas mais bonita do que ele lembrava. Construída nos anos 80 pelo avô dele, era uma sede simples de madeira e adobe, com varanda de frente que olhava para um pasto amplo, onde 2 cavalos de aposentadoria, um bege e um malhado, pastavam com a indiferença dos animais que já foram de trabalho e agora são de companhia. Lia, assim que a caminhonete parou, abriu a porta e foi direto aos cavalos, sem pedir permissão nem esperar orientação, o que causou em Elisa
um momento de pavor materno que foi resolvido pelo capataz Antônio. Homem de uns 60 anos, de pele curtida pelo sol que apareceu do nada, colocou a mão no freio da menina com a experiência de quem já segurou coisa mais difícil e disse com voz pausada: "Devagar, filhinha. Cavalo precisa conhecer você primeiro." "Como eu faço ele me conhecer?" Lia perguntou com a urgência contida de quem está disposta a aprender, mas não muito devagar. "Você fica parada perto dele e deixa ele cheirar sua mão. Aí, ele decide se gosta de você. E se ele não gostar? Aí você tenta de novo amanhã. Cavalo é teimoso, mas não é ruim." Lia considerou essa informação e a aceitou como suficiente. Ficou parada com a mão estendida, enquanto o cavalo malhado se aproximava com a curiosidade lenta dos animais que não têm pressa nenhuma. Vicente ficou na varanda observando isso. Antônio se aproximou dele discretamente. "Senhor Vicente, que bom que o senhor voltou. Faz quanto tempo?" "2 anos, pelo menos," Vicente disse sem tirar os olhos de Lia e do cavalo. "A menina é sua?" Antônio perguntou com aquela direteza do interior que não pede desculpa por perguntar o que quer saber. "É." O velho assentiu, como se confirmasse algo que já sabia. "Parece com o senhor nos olhos. Todo mundo está dizendo isso, porque é verdade." Antônio foi embora discretamente. Vicente ficou na varanda. Elisa subiu os degraus com as malas, parou ao lado dele, ficou olhando para o mesmo ponto. A filha sendo cheirada por um cavalo malhado enquanto conversava com o animal sobre assuntos que só ela sabia a importância. "É bonito aqui," ela disse. "Era onde meu avô ficava quando queria pensar. E você?" "Eu nunca aprendi a querer pensar. Sempre preferi trabalhar." Elisa ficou em silêncio por um momento. "Isso vai mudar?" Vicente a olhou de lado. "Precisa mudar." Eles ficaram parados um ao lado do outro no silêncio da tarde de Minas, com o verde do pasto na frente e a menina lá embaixo, que agora tinha a permissão do cavalo e estava acariciando o focinho dele com uma delicadeza que desmentia toda a energia frenética que ela tinha no resto do tempo. Nos 3 dias seguintes, Tomás trabalhou em Brasília. Encontrou a doutora Rosana Coutinho num café discreto fora do circuito habitual do meio jurídico, numa reunião que não existia em nenhuma agenda. Levou cópias dos documentos de Elisa. A promotora ficou em silêncio durante a maior parte da apresentação, lendo com aquela concentração específica de quem reconhece o que está vendo porque já procurou por isso antes. Quando Tomás terminou, ela colocou os papéis sobre a mesa, bebeu um gole do café e disse: "Eu fui tirada desse processo porque eu estava chegando perto demais do Mafra." Disse com uma calma que não era indiferença. Era disciplina. "Nunca pude provar formalmente, mas eu sabia. E agora? Agora existe base para reabertura," ela disse. "Não imediata, não ruidosa. Precisa ser construída com cuidado para que não exploda antes da hora e dê tempo de fuga para quem precisa ser alcançado." "Quanto tempo?" "Semanas, talvez 1 mês, depende de como as coisas se movem." "E a segurança da família?" A promotora ergueu os olhos para o Tomás. "Isso não é atribuição formal do meu cargo nesse momento, mas informalmente," ela pausou. "Eu conheço pessoas, no âmbito federal, que podem garantir discrição e proteção sem criar visibilidade. Se Vicente Alencastro me der autorização explícita, eu ativo esse canal." Tomás ligou para Vicente naquele mesmo dia. Vicente deu autorização. E o mecanismo que tinha sido contido por 6 anos começou a se mover. Na fazenda, os dias tinham um ritmo que Vicente não conhecia. Ele havia passado a vida adulta num ritmo de cidade, de reunião, de agenda com blocos de tempo numerados e produtividade mensurável. Na fazenda, o tempo funcionava diferente. Acordava com o sol, porque Lia acordava com o sol, e quando ela estava acordada, dentro de 45 segundos, todo mundo sabia disso. O café da manhã era longo, com Lia monopolizando a conversa sobre o progresso da amizade com o cavalo malhado, que ela tinha chamado de Manchinha, a despeito de nenhuma mancha existir, porque, segundo ela,
O nome simplesmente combinava com a personalidade do animal. Vicente passava as manhãs cuidando do que precisava ser cuidado remotamente, ligações com Marcelo, decisões que não podiam ser delegadas completamente. Mas era diferente de antes. Antes, o trabalho era o fim. Agora, era o meio. À tarde, ele aprendia a ser pai. Não havia manual, não havia instrução. Havia Lia, que não fazia distinção entre o pai que não tinha estado lá e o pai que estava lá agora, que queria ensinar ele a reconhecer os 3 tipos de nuvem que ela tinha aprendido na escola, que pedia que ele lesse a história antes de dormir com o mesmo tom específico que a mamãe usava, porque, segundo ela, ler história diferente quebrava o efeito de adormecer. Havia Elisa, que ficava na varanda no fim do dia, às vezes com um livro que não estava lendo de verdade, e que quando ele se aproximava, não ia embora nem se inclinava. Ficava no lugar dela com aquela quietude que era convite sem ser declaração. Eles conversavam sobre tudo, sobre nada, sobre os anos do meio que tinham passado enquanto estavam separados, sobre o que ele tinha construído, sobre o que ela tinha aprendido sobre si mesma na solidão, sobre o que cada um tinha perdido e o que, de formas inesperadas, tinha encontrado mesmo sem querer. Uma noite, 5 dias depois de chegarem, Lia já tinha ido dormir, e o céu estava cheio de estrelas. Vicente e Elisa ficaram na varanda com 2 copos de chá que tinham esfriado porque a conversa tinha sido mais interessante do que o chá. "Você ainda gosta de mim?" Vicente perguntou. Direto, sem construção, do mesmo jeito que ele fazia tudo. Elisa o olhou de lado com uma expressão que misturava surpresa e reconhecimento. "Que pergunta?" "É uma pergunta direta. Você sempre foi direto demais. E isso nunca foi defeito entre a gente." Ela ficou em silêncio por um momento. "Sim," ela disse por fim. "Ainda gosto. Não como gostava antes, porque a gente não é mais quem era antes. Mas sim. Isso é suficiente para tentar?" Ela o olhou. "Tentar o quê, Vicente?" "Ser uma família. De verdade. Não por causa da Lia, embora ela seja a razão central, mas também por causa do que existe entre a gente que 6 anos não apagaram." Elisa ficou olhando para o pasto escuro lá embaixo. "Eu tenho medo," ela disse, com aquela honestidade crua que ele sempre tinha admirado nela, mesmo quando doía ouvir. "Eu também." "Você? Medo?" "Tenho uma filha que eu não conhecia há uma semana e que me trata como se eu fosse peça central da vida dela. Tenho medo de não ser à altura disso." Elisa ficou quieta. "Você já é," ela disse suavemente. "Você leu a história errada por 3 noites seguidas porque ela pediu e você fez. Você foi buscar sapato novo naquela cidade antes de vir para cá sem que eu precisasse pedir de novo. Você deixou o Manchinha morder seu bolso porque ela pediu para você não afastar o cavalo." Ela pausou. "Você já é." Vicente ficou quieto. "Isso é baixo nível de exigência." "Não é. É exatamente o nível certo." Ela o olhou. "Presença. Isso é o que faz um pai. Não grandeza, presença." O silêncio que veio depois foi diferente de todos os outros silêncios dos últimos dias. Era mais leve, do tipo que existe depois que alguma coisa importante é colocada no lugar onde sempre deveria ter estado. "Então sim," Elisa disse. "Sim o quê?" "Sim para tentar," ela disse. "Devagar, honestamente, sem fingir que os 6 anos não aconteceram, porque eles aconteceram. E são parte de quem a gente é agora. Mas sim." Vicente não respondeu com palavras. Colocou a mão sobre a dela na beira da cadeira. Ela não tirou. 12 dias depois, Tomás ligou às 8 da manhã. Vicente estava na cozinha fazendo café enquanto Lia, ainda de pijama, discutia com Elisa a justa distribuição de responsabilidades domésticas que, segundo ela, estava claramente desbalanceada a seu favor. "Eu também tenho que arrumar meu quarto e guardar o chinelo e não derramar o suco." Lia listava com a indignação de quem está registrando uma injustiça em ata. "E agora você quer que eu ajude a varrer também?" "Varrer é 5 minutos, meu bem."
5 minutos dos meus 5 minutos de brincadeira. Você tem horas de brincadeira, mas os 5 minutos antes do café são os melhores. Vicente atendeu o telefone antes que o debate chegasse a veredicto. Fala, Tomás. Ontem à noite, em Brasília. A voz do advogado estava diferente, mais grave, mas com alguma coisa por baixo que Vicente só identificou como satisfação depois de alguns segundos de escuta. A doutora Rosana Coutinho, com base nas evidências da Elisa combinadas com o material que o MPF tinha arquivado por pressão interna há 2 anos, obteve autorização judicial para expedição de mandado de busca e apreensão contra Augusto Mafra. Noite passada, a operação foi executada. Vicente fechou os olhos por um segundo. Ele foi preso preventivamente, junto com 2 associados e um assessor parlamentar que tinha conexão com o esquema. As conexões políticas foram o alvo específico dessa fase, porque eram a razão pela qual o processo tinha sido contido. Com elas fora do tabuleiro, o processo pode seguir normalmente. E o risco para Elisa? Para Lia? Com Mafra preventivamente detido e a operação já pública a partir desta manhã, o risco imediato foi removido. A doutora Rosana considera que a fase de represália possível passou. Pausa. Vicente, os documentos da Elisa foram o elemento central que possibilitou esse movimento. Ela guardou por 6 anos a evidência que o MPF não tinha. Sem isso, não havia como construir o caso. Vicente ficou parado na cozinha com o celular na mão e o café esquecendo de ser feito. Obrigado, Tomás. Obrigado a você por ter parado naquela estrada. Desligou. Ficou parado por um momento. Lia tinha terminado as negociações e estava agora sentada à mesa com o queixo apoiado na mão, olhando para o pai com aquela avaliação habitual. Aconteceu alguma coisa? Ela perguntou. Aconteceu. Foi bom ou ruim? Foi bom. Então por que você tem essa cara? Às vezes, quando acontece uma coisa boa que a gente esperou por muito tempo, Vicente disse, se sentando na cadeira do lado dela. O rosto demora um pouco para entender que pode relaxar. Lia considerou isso com a seriedade de quem está arquivando informação útil. Entendi, ela disse. Tipo, quando eu fico com raiva e depois a mamãe resolve o problema, mas eu ainda fico com a cara de raiva por um tempo? Exatamente tipo isso. Então vai embora logo, ela decretou. A cara de preocupado faz você ficar mais velho. Vicente riu. Foi uma risada real, do tipo que vem do lugar fundo onde as outras não chegam, e Lia riu junto, sem saber exatamente do que, porque risada boa é contagiosa independente de contexto. Elisa, que tinha ouvido a ligação da cozinha sem entender os detalhes, mas entendendo o suficiente pelo rosto de Vicente, ficou parada na entrada da cozinha, olhando para os 2 na mesa rindo juntos. Ela não disse nada. Não precisava. 3 semanas depois, num cartório de São Gotardo, que era pequeno e cheirava a papel velho e café fresco, Elisa assinou os documentos que formalizavam seu retorno legal ao Brasil, com endereço declarado e situação regularizada. Foram necessários mais documentos do que o esperado, mais trâmites do que o razoável, e a funcionária do cartório, que era claramente de Minas há gerações, lidou com toda a situação com uma eficiência tranquila que não demonstrava qualquer curiosidade sobre o motivo de uma mulher só estar regularizando documentos tantos anos depois. Lia passou o tempo da espera lendo uma história de cavalos que tinha encontrado na estante da fazenda e que havia declarado o melhor livro que tinha lido na vida, apesar de ter lido poucos livros até então, o que tornava a competição menos rigorosa, mas não menos sincera. Na saída do cartório, no meio da calçada estreita da cidade pequena, com o sol de Minas batendo de lado e algumas pessoas passando sem prestar atenção em nada, Elisa parou. Ficou olhando para os documentos na mão. Papel oficial com nome e CPF e endereço. Uma linha que dizia que ela existia formalmente naquele lugar, naquele país. Ela não tinha percebido o quanto aquilo pesava até o momento em que deixou de pesar. Vicente estava do lado. Ele viu. Você está bem? Ele perguntou. Estou.
ela disse. E era verdade. Só estou estranhando o peso que foi embora. Ele não respondeu, mas ficou próximo, da forma que era a forma dele, sem fazer movimento excessivo, sem dizer mais do que precisava. Lia chegou correndo do banco onde tinha ficado sentada. Acabou? Posso ir ver a loja de arreios? O Antônio disse que tem arreios bonitos. Você não sabe o que é arreio, Elisa disse. Sei, sim, é coisa de cavalo. Isso não é uma definição. É uma definição suficiente. Lia já estava puxando a mão da mãe na direção da loja de arreios que ela tinha avistado do banco. Vicente e Elisa se olharam com aquela cumplicidade específica de pais que estão sendo arrastados por uma criança de 6 anos com agenda própria. Foram ver os arreios. No domingo seguinte, sentados na varanda da fazenda no fim da tarde, com Lia finalmente dormindo, depois de um dia que tinha incluído cavalos, tentativa fracassada de aprender a andar de bicicleta, resgate dramático de uma galinha imaginária que nunca esteve em perigo real e uma conversa de 40 minutos com Antônio sobre a melhor capim para cavalo, Vicente e Elisa ficaram em silêncio por um tempo longo. Era o tipo de silêncio que não precisava ser preenchido. Depois de um tempo, Elisa disse, eu te devo 6 anos. Não me debes nada, ele disse. Devo, não em culpa, não mais, mas em tempo, em presença, em tudo o que aconteceu e que não podia ter sido de outra forma, mas ainda assim causou um buraco. Vicente ficou quieto. O buraco existe, ele admitiu, mas buraco não é o fim. É o que você faz em volta dele que define o lugar. Elisa o olhou. Que frase filosófica. Não fui eu que inventei. Meu avô disse isso uma vez sobre essa fazenda. A cisterna tinha afundado e ele disse que não ia reconstruir exatamente igual, ia construir melhor em volta do buraco. E funcionou? Funcionou. A cisterna nova era o dobro da capacidade. Elisa ficou em silêncio por um momento. Então a gente constrói em volta do buraco. É o que eu proponho. Devagar, no ritmo que você precisar. Ela olhou para o pasto, para o sol descendo sobre o mato e as árvores de Minas. Eu preciso de uma coisa, ela disse. Fala. Eu preciso que você me prometa que quando for difícil, quando a gente não souber como avançar, que você não fecha, que você não vai para o trabalho e desaparece dentro de si mesmo como você faz. Vicente ficou quieto. Você sabe que eu faço isso. Eu sei. E eu vou trabalhar nos meus mecanismos também, mas esse é o que eu mais preciso de você. Ele a olhou. Eu prometo tentar. Ele disse com honestidade que era melhor do que uma promessa absoluta. Não posso prometer que vou conseguir sempre, mas eu prometo tentar. E prometo que quando eu estiver fechando, eu vou falar que estou fechando antes de fechar completamente. Ela considerou isso. Tá bom, disse. É honesto. Você tem alguma coisa que quer que eu saiba? Do mesmo tipo? Elisa pensou por um momento. Quando eu fico com medo, eu fico quieta. Não é que eu não quero falar, é que o medo trava. Então, se você perceber que eu estou muito quieta, não é frieza, é medo de alguma coisa. E como você quer que eu reaja? Fica próximo, não precisa resolver, não precisa dizer a coisa certa, só fica próximo. Isso eu consigo. Ficaram em silêncio de novo. O sol desceu mais um pouco. A Lia vai precisar de escola boa no 2º semestre. Elisa disse com o senso prático de mãe que jamais descansa completamente. Já pedi para o Marcelo pesquisar as opções de São Gotardo e Patos de Minas. Você já pediu? Essa semana. Elisa ficou olhando para ele com uma expressão que ele não soube decifrar completamente, mas que parecia boa. Você pesquisou escola para ela. Ela precisa de escola. Você pesquisou escola para ela. Ela repetiu, mais suave. Vicente entendeu o que estava sendo dito. Ela é minha filha. Ele disse simples, como da primeira vez que tinha dito, mas com uma solidez diferente agora, que já tinham passado semanas juntos. Cuidar dela não é esforço. É o que eu quero fazer. Elisa respirou fundo. Não disse nada.
Colocou a cabeça levemente no ombro dele. Ele ficou imóvel por um segundo, como alguém que não quer se mover com medo de quebrar alguma coisa. Depois relaxou. Ficaram assim, lado a lado na varanda da fazenda pequena de São Gotardo, com o pasto na frente e a filha dormindo atrás e o sol se despedindo do dia com aquela generosidade que o interior tem quando está num bom dia. Não era o fim de nada. Era o começo de algo que não tinha nome ainda, que precisaria de tempo e de erros, e de conversas difíceis, e de muito mais tempo ainda para encontrar a forma certa. Mas era real. Era sólido do jeito que só as coisas que sobrevivem ao pior conseguem ser. E às vezes é isso que basta para começar. 3 meses depois. O processo contra Augusto Mafra avançou com a consistência de uma investigação que finalmente tinha o espaço que precisava. A doutora Rosana Coutinho conduziu com a precisão de quem esperou por isso durante anos e não ia desperdiçar. 2 mandatos parlamentares foram formalmente investigados. A colaboração de novos depoentes abriu ramificações que o esquema original tinha conseguido esconder por quase uma década. O nome de Vicente Alencastro apareceu no processo apenas como vítima, empresário infiltrado em esquemas sem conhecimento, cujos ativos foram usados ilegalmente. A empresa foi limpa de qualquer associação. Elisa foi ouvida formalmente como testemunha por videoconferência, com proteção de identidade assegurada pela doutora Rosana. Seus documentos foram a espinha dorsal da acusação ampliada. Ela nunca precisou ir a Brasília. Nunca precisou sentar na mesma sala que Augusto Mafra. Nunca precisou encarar o homem que tinha desmantelado sua vida com a indiferença de quem move peças de xadrez. Mas na noite em que Tomás ligou para dar a notícia de que a denúncia formal contra Mafra tinha sido aceita pelo juízo e o processo estava em andamento sem chance de ser contido politicamente novamente, Elisa ficou sentada na varanda por um tempo longa, sozinha com o céu de Minas sobre ela. Vicente estava dentro colocando Lia para dormir. Quando saiu, encontrou Elisa quieta na cadeira. Ficou de pé ao lado dela. O Tomás ligou. Ela disse, eu sei, ele me ligou também. Silêncio. Acabou? Ela perguntou. Não completamente. O processo vai demorar, mas o perigo imediato, o risco para vocês, acabou. Ela ficou quieta por um tempo. 6 anos, ela disse quase para si mesma. 6 anos. Muita coisa perdida. Sim, e muita coisa encontrada que não esperava. Ela ergueu os olhos para ele, e ele, que tinha aprendido naqueles meses a ficar próximo sem tentar resolver, simplesmente ficou lá, sólido, real, presente. Ela se levantou, ficou de frente para ele. Ficou olhando para o rosto dele por um momento com aquela expressão que ele estava aprendendo a ler, a que vinha antes de ela dizer uma coisa importante. Obrigada, ela disse. Você já me agradeceu. Esse é diferente. Diferente como? O primeiro obrigado era pela ajuda. Esse é por ter ficado. Vicente ficou em silêncio. Ficar é a parte fácil, ele disse por fim. Não é, mas você fez parecer fácil. Ficaram em pé um na frente do outro, no silêncio bonito de quem não precisa de palavras para dizer o que está dizendo. A noite de Minas estava funda, com estrelas que não existem em cidade nenhuma. Lá dentro, Lia dormia com o livro de cavalos no peito e a boneca de pano no braço, fazendo aquele sono sem preocupação que só as crianças que se sentem seguras conseguem fazer. E na varanda, 2 adultos que tinham sido separados por medo e reunidos por acaso estavam descobrindo que às vezes o caminho mais longo é o que chega no lugar certo. Não era perfeito, não ia ser sempre fácil, mas era verdadeiro. E verdadeiro, quando você passou 6 anos sem ter, é o único tipo de coisa que importa. Dias depois, numa tarde qualquer, Lia correu até Vicente com um desenho novo. Desta vez, havia 3 figuras de mãos dadas em frente à casa, com a mangueira e as galinhas e o cavalo malhado. Embaixo, na letra ainda aprendendo a ser letra, ela tinha escrito: Eu
a mamãe e o pai. Vicente ficou olhando para o desenho por um tempo que não sabia quanto era. Dobrou com cuidado, colocou no bolso do peito e foi ajudar a fazer o jantar. Fim. Você chegou até o final dessa história e isso significa muito pra gente. Se essa narrativa tocou seu coração, se você ficou na torcida por Vicente, Elisa e pela pequena Lia, então você é exatamente o tipo de pessoa que faz nosso canal valer a pena existir. Se inscreva no canal, é gratuito e garante que você não vai perder nenhuma história nova. Deixa o like. Esse gesto simples ajuda o algoritmo a levar nossas histórias para mais pessoas que precisam de uma boa narrativa no dia. Ativa o sininho de notificações. Assim que sair uma história nova, você é o primeiro a saber. Comenta aqui embaixo. Qual foi o momento da história que mais te tocou? Foi o reencontro na porta da casa de barro? A Lia no jantarzinho de fubá? A promessa feita na beira da cama? E conta pra gente, de onde você está assistindo esse vídeo? Adoramos saber de onde vêm as pessoas que acompanham nosso canal, seja do interior do Brasil, das capitais ou de qualquer canto do mundo. Toda semana tem história nova aqui, histórias de gente real, sentimentos reais e vidas que mudam quando menos se espera. Até a próxima, e obrigado por fazer parte disso com a gente.